Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui na nossa leitura, nosso devocional, aqui no Salmo 119. Se você está acompanhando, se você está gostando, já curte esse vídeo, já comenta alguma coisa aqui, ó, estou acompanhando o devocional, vamos movimentar esse vídeo, compartilha esse vídeo assim que o vídeo terminar, que nós vamos junto cumprir essa missão de pregar, de levar a palavra do Senhor adiante, amém? Hoje o texto começa no verso 97, e esse verso ele começa com a letra Mem do alfabeto hebraico. E o texto diz assim: Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Quando você gosta de alguma coisa, quando você ama alguma coisa, quando você admira alguma coisa, é fato que você vai ficar pensando naquela coisa o dia todo. E aqui ele está falando da lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? A palavra do Senhor. Toda a palavra é lei? Não. Mas toda a palavra gira em torno da lei. Então essa palavra ela nos ensina exemplos de quem segue a lei, de quem não segue a lei, exemplos de pessoas, de cidades, de gerações. Então amar a lei do Senhor é aprender, praticar e permanecer ali na lei do Senhor. E por isso que ele pensa nela o dia todo, porque durante todo o dia nós vamos precisar aplicar a lei. Durante todo o dia nós vamos precisar aplicar as coisas que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós interagimos com outras pessoas, enquanto nós estamos na nossa casa, enquanto nós estamos aqui lendo a palavra, fazendo o nosso devocional. Você já notou que toda vez que eu leio alguma coisa, eu acabo usando algum outro texto como referência? Por causa disso, as palavras elas vão se linkando, a palavra vai se linkando. A Bíblia conversa com a Bíblia, e é isso que nós precisamos aprender. E nós só vamos conseguir focar e aprender mais se nós amarmos ela e passarmos o dia todo pensando nela. Porque tem gente que passa o dia todo pensando em qualquer tipo de coisa, e aí você para 5 minutos para pensar na palavra do Senhor. Você para 5 minutos para pensar na lei do Senhor. E aí, querido, não vai adiantar nada. No verso 98 ele fala assim: Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois sempre me guiam. Olha aqui, que legal essa palavra. Por quê? Aqui ele está falando de inimigo. E eu gosto de tratar essa questão do inimigo, não só o nosso inimigo externo, outras pessoas, mas tudo aquilo que quer fazer mal para nós. Então, por exemplo, um mau pensamento meu que quer me fazer mal é o meu inimigo. Uma má alimentação é inimiga nossa. Você tomar Coca-Cola todo dia, ela vai se tornar uma inimiga sua, porque ela vai te destruir. Então eu gosto de tratar essa questão do inimigo aqui não só como a outra pessoa, não só como o meu semelhante. Tem pessoas que infelizmente precisam ser tratadas como os nossos inimigos. Mas o nosso inimigo aqui pode ser qualquer coisa que queira nos destruir. E ele está falando: os teus mandamentos me fazem mais sábios. Por quê? Ao invés de focar naquilo que está me atacando, eu vou aprender. Eu vou aprender a lei do Senhor. Eu vou pensar nela o dia todo, a ponto de amá-la. E aí isso vai me ensinar e vai fazer com que os meus inimigos e aqueles que querem me destruir fiquem confusos e acabem desistindo. É claro que o maior inimigo que nós temos é o inimigo das nossas almas. É o próprio inimigo, que o inimigo de Deus que quer nos destruir. Mas aqui está nos ensinando que amar a palavra do Senhor, pensar nela o dia todo e aprender com ela vai fazer com que eles fiquem confusos, porque a palavra do Senhor é o que nos guia. E aí, se a palavra do Senhor é o que nos guia, nós não vamos cair no canto da carochinha e ficar sendo levado por todo o vento de doutrina, recebendo conselho de qualquer pessoa, recebendo dicas de qualquer pessoa, abrindo qualquer vídeo e vendo dicas de qualquer pessoa. Não, você vai assistir esse vídeo, vai assistir essa série, você vai usar a sua sabedoria e vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas, hein? Aqui no verso 99 diz assim: Sim, eu tenho mais prudência que os meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Parece até uma arrogância, né? Eu tenho mais prudência que os meus mestres. Ele está falando prudência por quê? Porque não é sabedoria. Ter mais prudência não é ter mais sabedoria. Então quem é mestre? Mestre é aquele que sabe mais do que eu. O mestre é aquele que tem mais experiência do que eu. O mestre é aquele que está me ensinando. Então na minha escola eu tenho um mestre, na minha academia eu tenho um mestre, na minha igreja eu tenho um mestre. Mas, ele fala,
Ó, eu tenho mais prudência do que os meus mestres, porque eu vivo a meditar nos teus preceitos. Tem gente que acha que por ter vários diplomas ou por ter vasta experiência em algum assunto, pode mais do que outro, ou está mais à frente do que outro, e não. Aqui ele está falando assim, ó, eles querem ser maiores do que eu, eles acham que são maiores do que eu, mas eu tenho mais prudência do que eles, porque eu vivo a meditar nas tuas palavras, na tua lei, nos teus decretos. Então imagina assim, um exemplo aqui, um cientista fala que o mundo vai acabar amanhã, e aí ele coloca todo mundo em desespero. Esse cara estudou a vida toda, tem mestrado, doutorado, pré, pós, tem tudo. E aí você fala assim, não, mas a palavra do Senhor diz que o mundo vai acabar, mas que nós seremos salvos eternamente. E aí, quem tem mais prudência? E aí, quem é que tem mais sabedoria? Hã? Inteligência? Talvez ele tenha mais, o cientista. Mas quem tem mais sabedoria? Aquele que se desespera por qualquer notícia ou aquele que espera no Senhor? Essa é a prudência. No verso 100, ele diz assim, eu tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Tá vendo de novo isso aqui? Ele está falando agora de ancião. Quem é ancião? Ancião são pessoas mais velhas. Anciãos são pessoas que têm mais tempo de vida do que nós. Anciãos são pessoas que têm mais experiência de dias do que a gente. E ele fala, eu tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Então, queridos, esses dois versos aqui, ele vai nos provar que não adianta nada você passar a vida toda estudando coisas, só coisas seculares, só coisas mundanas. Sim, nós precisamos estudar, sim, precisamos, todo mundo precisa entrar numa faculdade, estudar, correr atrás de aprender a trabalhar, a se virar. Tem que correr atrás, sim, tem que estudar, sim. Mas nós precisamos entender e prestar atenção também nas leis do Senhor, porque você ter um e não ter o outro vai fazer falta. Então o que adianta você ser mais inteligente do mundo e não temer ao Senhor e não conhecer ao Senhor? Será que valeu a pena os seus dias? Será que vão valer a pena a sua vida? Então a pessoa chega aqui no seu estágio de ancião, de experiente, de velho, e não teme ao Senhor. Aí vem um jovem que lê a Bíblia todo dia, que ora todo dia, que é piedoso, que ama o Senhor, que pratica as boas obras. Esse jovem, ele tem mais entendimento do que esse ancião, que não focou, que não aprendeu as leis do Senhor. No verso 101 ele diz assim, recuso-me a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Tá vendo? Recuso-me. Isso aqui é uma força de habitual, de hábito. Por quê? Tem gente que recebe todo tipo de convite. Todo tipo de convite. E ele acaba aceitando. Por quê? É prazeroso aos olhos, porque às vezes, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Eu, por exemplo, na adolescência, eu coloquei brinco na orelha porque os meus amigos colocaram. Não foi porque eu tinha vontade. Então eu fiz muita coisa porque os outros estavam fazendo do que para me satisfazer, do que para me sentir bem. E aí o que aconteceu? Arrumei atrito com meus pais, fui mal visto na família, na escola, em diversos aspectos aquilo me prejudicou. E por que eu fiz aquilo? Só para me mostrar para os outros. Será que isso vale a pena? É por isso que ele está falando aqui, ó, eu me recuso a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. E nós só vamos saber que o caminho é mau quando nós temos uma referência. Então imagina assim, uma bifurcação, uma separação de pistas. Você está numa pista e aí você chega numa bifurcação. E aí você precisa tomar uma decisão, se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Mas não tem placa nenhuma indicando, não tem nada. Como que você vai saber para qual caminho seguir? Você vai jogar na sorte? A palavra de Deus, ela é essa placa que está no caminho e que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E ele nos mostra também se nós devemos parar. Ela nos mostra também se nós devemos voltar. Ela nos mostra se nós devemos ir. E ela nos faz nos arrepender do caminho errado que nós tomamos. Então por isso que é melhor aprender agora do que se arrepender depois. No verso 102 ele diz assim, não me afastei dos teus estatutos, pois tu me ensinastes bem. Olha isso.
tu me ensinastes bem. Como que Deus ensina a palavra a alguém? Aqui, ó, através da palavra. E aqui, nós estamos lendo aqui, o Salmo 119, num contexto do Antigo Testamento, que tinham 5 livros apenas escritos. Eles tinham poucas coisas escritas aqui, perto do que nós temos hoje. Os 5 livros do Pentateuco ali, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a lei que eles usavam, já é bastante coisa para aprender. Agora imagina, nós temos toda essa Bíblia, 2000 anos, mais de 2000 anos de histórias ali. Como eu disse, a Bíblia ela conversa, ela se responde, a Bíblia ela se conecta. As histórias aqui são todas conectadas. Então você vai ler algo do Novo Testamento, você vai lembrar de alguma coisa do Antigo Testamento, e quando você está lendo o Antigo Testamento, você vai logo lembrar do que Jesus falou, do que o apóstolo Paulo falou, do que os apóstolos passaram. Então toda a Bíblia ela se conversa, e foi essa forma que Deus escolheu para nos ensinar. Deus escolheu falar na nossa língua. Deus escolheu nos ensinar através de algo que nós entendemos. Porque nós somos a única espécie que sabe ler. Nós somos a única espécie que tem essa capacidade, que tem esse intelecto. Então, Deus escolheu se comunicar conosco através da sua palavra. É por isso que ele fala aqui, ó, não me afastei dos teus estatutos porque você me ensinou bem, pois me ensinastes bem. Então, quando nós nos afastamos, a culpa não é de Deus, nunca. Não é por causa da injustiça de Deus, não é por causa... Não, a culpa é sempre nossa. Nós precisamos assumir essa culpa. No verso 103 ele diz assim: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Olha que delícia, que delícia. Mais doces do que o mel. Meu Deus do céu. O que é mais doce do que o mel? Você gosta de doce? Você assistiu esse vídeo até agora? Comenta aqui, doce como mel. Comenta aqui para eu saber. Não cheguei ainda no último versículo, mas deixa aqui, doce como mel. Vou saber que você assistiu esse vídeo até agora. Mas quando ele fala que as palavras do Senhor são mais doces do que o mel, ele está falando que isso aqui dá prazer para ele. Ele está falando que a lei do Senhor dá prazer para ele. Então você imagina assim, eu tenho um mel aqui em casa. E eu tenho acesso a ele, então toda vez que eu sinto vontade, eu pego uma colher e tomo um pouco de mel. Quando eu preciso, eu pego uma colher e tomo um pouco de mel. Estou com a minha garganta coçando, eu pego uma colher de mel e tomo um pouco. Porque eu tenho acesso, aquilo me faz bem, aquilo traz a cura, traz prazer, mata a minha vontade. Ele está falando que a palavra do Senhor faz isso com ele. Cura, dá prazer, mata a vontade, dá saudade, entendeu? Então, quando ele fala que a palavra do Senhor é doce como mel, é que aquilo lhe dá prazer para nós. E você precisa ler essa palavra até ela te dar prazer, porque ela vai te confrontar. Já falei aqui em outros vídeos aqui para trás. Ela vai te confrontar, ela vai te ler também, e ela vai te corrigir. E essa correção parece ser dura no início, mas é como nós... hoje eu sou pai, tenho 2 filhas. Então uma vai fazer 15, outra vai fazer 9, e eu tenho dois momentos aqui, né? 2 contextos diferentes. Então uma adolescente e uma pré. E elas fazem perguntas, elas pedem as coisas, elas querem fazer as coisas. E quando eu vou tentar explicar para elas, elas não entendem. E eu não fico bravo com isso. E eu precisei aprender isso. Porque os meus pais me explicavam, eu não entendia também. E eu sei que elas só vão entender quando elas chegar na maturidade, como eu cheguei. E não adianta eu ficar bravo agora, não adianta eu perder a linha agora, porque a primori parece uma correção dura, mas depois essa correção vai ficar doce como mel em nossa boca. No verso 104 diz assim: tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. Caminho falso. As tuas ordens. Muita gente tem problema com essa palavra, ordem, mandamento. Muita gente tem problema. Então quando você vai falar para a pessoa, não, eu estou te dando uma ordem. A palavra está nos dando uma ordem. Falei, acho que antes de ontem, né? Que eu falei assim, que Deus não tem um chamado para nós. Deus tem uma ordem para nós. Nós lemos essa ordem e nós vamos cumprir essa ordem. Ele deixou aqui uma missão descrita para nós. Então nós temos uma missão. Eu li a missão e eu vou obedecer essa missão. Não é um chamado, eu tenho um chamado para isso, outro para aquilo. Tá certo que algumas pessoas têm mais
desenvolvimento para uma coisa do que outras. E aí aquilo ali pode ser para ela algo mais fácil para seguir, mas nós temos uma ordem. E todo mundo precisa cumprir essa ordem. E essa ordem é obedecer à palavra de Deus. Tem alguns que vão viajar o mundo todo. Tem outros que não vão sair de dentro de casa. E a ordem é a mesma. E aí ele vai falar, por isso eu odeio todo o caminho falso. Lembra das ruas que eu falei da divisão? Como que nós vamos saber que o caminho é falso se nós não temos a placa para avisar, se nós não temos ali o GPS para nos mostrar? Tá aqui, ó, a placa, o GPS, tá aqui o caminho que nós precisamos seguir. É esse aqui. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, queridos, assistiu esse vídeo até aqui? Gostou do vídeo? Gostou do devocional? Comenta aí alguma coisa. Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Você vai me ajudar, você vai ajudar essa missão a ser cumprida e você vai cumprir a sua missão também. Talvez você não tenha vontade ou não tenha coragem ou tem medo, vergonha, não sei, de vir aqui pôr o rosto aqui na internet, pôr a cara aqui na internet para falar da palavra de Deus, mas esse é a forma que eu descobri de como cumprir esta ordem. Eu prego em igreja, eu prego em todo lugar que eu vou e esse aqui é mais uma das formas que Deus está me usando. Amém? Vou deixar aqui os vídeos que eu fiz, o primeiro e o que eu publiquei ontem, para você acompanhar a série completa, tá bom? Deus te abençoe.